né? Qual é o produto ou quais são tipos de produtos que já estão sendo oferecidos aí? Beleza. Eu vou começar, então, talvez, fazendo a conexão com o que foi perguntado antes, em relação ao emaranhamento, por exemplo, né? E que a Samurai respondeu muito bem, depois o Eduardo complementou, e isso vai ter conexão com, por exemplo, as coisas que a Q-Control faz. Mas, por exemplo, quando você pensa em estados emaranhados e na operação de emaranhamento, você precisa de fazer uma interação entre os sistemas físicos que você quer emaranhar, tá certo? Então, quando você tem, por exemplo, o Eduardo mencionou aí, por exemplo, o Qiskit, o computador da IBM, que você vai poder programar um certo circuito, programar um computador quântico, essa programação ela envolve portas lógicas, tá certo? Então você vai ter certas operações, e essas operações elas acontecem através de interações físicas. Então, só que essas interações físicas elas não são perfeitas. Quando você vai fazer uma operação, essa operação não acontece com 100% de eficiência em relação ao que você quer. Então, o produto que a gente desenvolve, por exemplo, aqui na Q-Control, é um software, e ele está relacionado justamente a pegar essas operações que são realizadas através de operações físicas, no caso da IBM, você tem micro-ondas que são, ou voltagens que você aplica no sistema, e desenvolver software para melhorar a performance, por exemplo, dessas operações. Então, se você é um usuário, por exemplo, da IBM, certo? E você programa lá o seu algoritmo quântico, você coloca para rodar lá, muitas das vezes o resultado que você vai obter não é o resultado que você esperava, porque os computadores quânticos, eles são notoriamente frágeis em relação ao emaranhamento, é uma propriedade muito frágil. Então, esse é, por exemplo, um dos produtos que a Q-Control desenvolve, são formas de desenvolver essas portas lógicas que sejam mais robustas contra esses efeitos de ruído. Mas, como eu falei antes também, a gente não é simplesmente uma empresa de computação quântica, a gente também faz relacionado a outras tecnologias, por exemplo, na parte de sensoriamento, de medidas e metrologia. E aí você pode pensar num outro aspecto que é complementar. Pelo mesmo motivo que o sistema quântico ele é muito sensível a esses ruídos, e é difícil você fazer essas operações na computação quântica, por esse mesmo motivo, esses sistemas quânticos eles são bons para detectar os ruídos, porque eles são sensíveis. Então tem toda uma parte de sensoriamento e de medição usando sistemas quânticos, em que a gente usa o mesmo tipo de teoria, em termos de controle quântico, para que você possa, por exemplo, fazer medidas de magnetometria, ou outros tipos de aplicações em sensoriamento. Então, essa é a parte de produtos aí.